A capa da última edição da revista Época apresenta o Drauzio Varela. Tem uma foto do Dr. Drauzio e a manchete "A morte não nos comove mais. O que a pandemia me ensinou sobre os irresponsáveis do Brasil". E tem um longo artigo lá dentro, aparentemente escrito pelo próprio Drauzio, né? Parece ser um texto dele próprio mesmo, no qual ele desabafa, no qual ele conta o que ele está vendo nessa pandemia e como isso frustrou uma série de expectativas que ele poderia ter, sei lá, porventura ter sobre os brasileiros, né? Sobre o modo como os brasileiros lidariam com essa doença, com esse vírus, com essa pandemia. E o Drauzio, ele acabou meio que entrando no centro desse debate, né, por algumas razões, e até ano passado se falava, né, Drauzio para presidente, surgiram várias histórias, né, ele acabou entrando, fazendo parte do debate político também, embora ele diga que não queira fazer parte disso, que não vai ser presidente, mas ele teve um vídeo que ele gravou logo no começo da pandemia, né, quando ainda estava lá o vírus na China, quando ainda não havia chegado na Europa. Ele gravou um vídeo dizendo sobre o coronavírus, que era uma espécie de uma gripe, que boa parte das pessoas não ficaria grave, que não seria tão grave assim. Ele fala nesse texto, né, como logo em seguida surgiram outras evidências e mostraram que não era só uma gripezinha, que era algo sério, mas a extrema-direita usou, e o próprio Bolsonaro também usou, esse vídeo do Drauzio como uma justificativa para as falas negacionistas da ciência do governo dele, que muito depois, quando já sabia que não era uma gripe, mas que era algo muito grave, ele continuou ainda nesse espírito de rejeição da doença e de pôr em risco a vida dos brasileiros. E isso não foi acompanhado apenas pelo Bolsonaro, mas por uma legião de pessoas, algumas apoiadores do presidente, que sabiam o que estavam fazendo, que estavam acompanhando as fake news do governo, e outros que simplesmente não tinham mais escolha, né, que continuaram vivendo porque não tinha opção. Pessoas que tinham que trabalhar, pegar o ônibus cheio, ir para o trabalho e estavam expostas ao vírus de um modo ou de outro, porque a vida que segue, né? Quando você não tem suporte estatal, quando você não tem suporte do governo, você tem que se virar. E isso está acontecendo não apenas no Brasil, mas em outros países também, nos quais não há essa estrutura, mesmo quando o governo não é negacionista como o brasileiro, que é um caso excepcionalíssimo nesse momento, né? Um dos poucos países do mundo, se não for o único país do mundo, que segue nessa direção da catástrofe, da apologia à morte. É isso, né? É um governo que leva os brasileiros à morte voluntariamente, de maneira deliberada, e que está colhendo os frutos. Nessa semana e próxima semana aí a gente vai ver as consequências, né? Nas próximas semanas a gente vai ver as consequências dessa retórica e desse discurso negacionista. Então o Drauzio conta nesse artigo, né, algumas coisas, o texto é um pouco disperso, né, ele parte para esse depoimento sobre a frustração dele, fala um pouco sobre a rotina dele na pandemia, fala sobre os amigos dele que estão morrendo, ele vai meio que transitando diferentes tópicos, mas o clima geral, né, o tom geral do texto tem a ver com isso, né, como ele imaginava que nesse momento as pessoas poderiam atingir expectativas de comportamento coletivo e se protegerem e agirem de maneira responsável, e no final das contas o que há é uma enorme sensação de frustração e de derrota, porque as pessoas estão vivendo normalmente, né? Você tem, claro, obviamente, pessoas que estão ainda em quarentena, pessoas que estão em isolamento, pessoas que estão se cuidando, pessoas que estão adotando as medidas de segurança, mas você tem muita gente, mas muita gente que simplesmente encarou a morte no olho e vamos lá, vamos morrer, que se dane, vida que segue, a gente não pode parar, a economia não pode parar, eu tenho que trabalhar, vamos lá pra rua, vamos sem máscara, vamos aglomerar e todo mundo morre, né? Então que se dane, tanto faz, a vida é isso, né? A vida não pode parar, como tem uma fala lá do Caio Coppola logo no começo da pandemia dizendo que a vida é isso, a vida é trabalhar, é consumir, então vida que segue e é isso. Eu compartilho em parte essa frustração, né, essa decepção do Drauzio Varela, porque quando começou a pandemia, nós vimos muitos gestos, né, muitos atos solidários das pessoas, né, em certos países, mutirões, pessoas ajudando umas às outras, o respeito que foi demonstrado aos médicos, aos enfermeiros, aos demais profissionais de saúde, pessoas que estão no hospital agora na linha de frente, enfrentando o coronavírus. Então houve, de fato, uma manifestação de que, nesse momento, nós, seres humanos, poderíamos deixar de lado diferenças, poderíamos pensar no outro, poderíamos agir coletivamente para enfrentar isso e nos protegermos emocionalmente, fisicamente, protegendo a saúde um dos outros. Então, isso aconteceu em inúmeros locais no mundo, né, esses atos solidários, e que foram comoventes mesmo, assim, como diz aí, de deixar o coração quentinho.
Mas rapidamente isso foi substituído pela ganância, pelo egoísmo, pelo negacionismo, né? Por pessoas que não vão se vacinar porque a vacina é da China, ou seja, toda a retórica que a gente falou várias vezes aqui e que são absurdas e que põem a vida das pessoas em risco. Então, como diz o Drauzio, as pessoas escolheram a morte, as pessoas escolheram isso. E os brasileiros em particular, né? Porque não é todo lugar do mundo que está desse jeito, mas os brasileiros, uma parte dos americanos, uma parte de alguns países aí, você tem negacionistas também aqui na Espanha, na Europa você também tem. Então, uma parte das pessoas optou pela destruição e pelo colapso e pela morte. Eu acho que tanto essa frustração do Drauzio quanto aquilo que eu sinto também parte de um erro, na verdade, né? De achar que o ser humano consegue pensar muito além do seu próprio umbigo, né? Você tem uma pessoa fazendo uma coisa positiva, uma pessoa fazendo uma coisa boa, uma pessoa fazendo uma coisa construtiva, e você tem 20 pessoas criticando, tacando pedra, atrapalhando, prejudicando. Então, para cada ato positivo de um ser humano, de um indivíduo ou de um grupo, para cada ação construtiva, você tem muito mais pessoas que estão dispostas a destruir, né? Ao longo da história da humanidade a gente vê inúmeros casos, né? A gente pode pensar que o ser humano ele é genial, né? O ser humano ele é extraordinário a ponto de pintar uma Capela Sistina, por exemplo, ou de conseguir inventar uma vacina para uma doença que mate milhões de pessoas, como a polio, por exemplo, ou, sabe, conseguir fazer coisas extraordinárias e positivas para os demais seres humanos. Mas esse mesmo ser humano também é capaz de genocídios, também é capaz de massacres, também é capaz de guerras, também é capaz de maus tratos inimagináveis. É claro que geralmente não é o mesmo ser humano, né? Michelangelo não era um genocida, então a gente pode separar as coisas, né? Você tem pessoas e pessoas, mas a mesma espécie é capaz de coisas belíssimas, inacreditáveis, surpreendentes, incríveis, que nos ajudam e também de atos totalmente destrutivos, calamitosos e que muitas vezes têm um impacto posterior muito mais contundente e muito mais duradouro do que os atos positivos, né? O ato positivo ele cria pequenas ondas de reverberação, ajuda poucas pessoas, enquanto que os atos negativos têm uma destruição imensa e marcam gerações. Sempre que a gente fala dessa falta de comoção pela morte, como diz o Drauzio na capa da época, né, que a morte não nos comove mais, eu sempre me recordo de uma foto que eu vi num museu lá em Berlim, uma foto num museu do Holocausto, que tinha uma família inteira, umas 20, 30 pessoas numa foto ali, era sei lá, um casamento, uma festa. A descrição da foto é que não se sabia qual era o nome daquelas pessoas. O que havia acontecido é que toda aquela família, todas aquelas pessoas haviam sido mortas no Holocausto, haviam sido mortas durante o regime nazista, né? E todas as pessoas que haviam conhecido aquelas pessoas também haviam morrido. E todos os registros daquelas pessoas haviam sido destruídos. Então era como se toda aquela família, todas aquelas pessoas, toda a existência daquelas pessoas fosse tão insignificante que não houvesse mais nenhum registro, nenhuma memória da passagem delas pela Terra. E aqui a gente fala de um governo, o governo nazista, que se propunha a erradicar os judeus do país. Era a proposta deles. Era um governo de morte, era um governo de destruição, era um governo de extermínio. Em alguns casos conseguiu de fato erradicar, como eu disse, a memória das pessoas. Não era apenas o corpo físico, não era apenas cada uma daquelas pessoas, mas a própria existência delas. E uma coisa é fato, né? A vida humana, ou a vida de qualquer outro ser vivo, né, não tem nenhum valor em si. Não tem. Tem um valor relativo, né? A gente, nós, seres humanos, atribuímos valor a isso. É um valor social, é um valor civilizatório. A gente considera que a vida do outro é tão importante quanto a nossa e que merece ser preservada. Isso é uma conquista civilizatória. Isso é algo artificial, mas que a gente passa a reproduzir como se fosse verdade, porque isso é necessário para a manutenção da civilização, é necessário para a manutenção da nossa sociedade funcionando. Se a gente acha que a vida do outro não vale nada, se a gente acha que a vida dos outros pode ser simplesmente erradicada, ou que a minha vida vale mais do que a do meu vizinho, ou que a vida minha vale mais do que uma pessoa pobre, ou que a vida minha vale mais do que a vida de, sei lá, qualquer outra pessoa, se a gente pensa isso, um dos elementos mínimos civilizatórios é destruído. Porque todos nós, essa noção coletiva da importância da vida, todos nós temos o mesmo valor, o mesmo peso na sociedade. Então, o que eu observo, né, e acho que a pandemia no Brasil escancarou isso de maneira bastante explícita, é que
A vida humana no Brasil não tem esse valor, mesmo artificial, né, de achar que o outro vale tanto quanto eu, não tem esse valor. Não é que a morte não nos comove mais, como o Drauzio Varela diz ali, é que ela nunca comoveu, na verdade. A morte do outro, né? A morte de alguém que eu desconheço, a morte de alguém que é de outra classe social, a morte do outro não nos comoveu nunca. E eu acho que isso tem a ver, em grande parte, com o processo colonizador brasileiro, com a escravidão, uma série de mecanismos históricos que se deram no Brasil, que foram construídos a partir da brutalidade, da barbárie, e que considera certas classes sociais como inferiores, e que considera certos grupos como descartáveis, e considera certos grupos como sub-humanos. Então, simplesmente, desde que eu e os meus próximos, né, meus parentes, meus amigos estejam protegidos, os demais podem ser aniquilados porque não farão falta nenhuma para a sociedade. A mentalidade coletiva brasileira foi construída a partir disso, dessa noção de que nem todos são iguais. E que nem todos merecem a vida, e que nem todos merecem dignidade, e que nem todos merecem respeito. A pandemia escancara isso, que já era, na verdade, escancarado, né? Não era nem um segredo, mas esse caso em particular simplesmente joga na cara de todo mundo isso. Que se dane. O desabafo do Drauzio, não sei se é uma constatação de agora, na verdade, né? Porque ele é alguém que trabalha em presídio, e ele fala isso ali no texto, ele é alguém que sabe, ele conhece pessoas que foram afastadas do convívio social porque cometeram crimes, e, ao mesmo tempo, que também são vítimas de um sistema carcerário, de um sistema penitenciário que também é brutal. Então ele já conhece pessoas que foram desumanizadas e que são consideradas como sub-humanos. Então ele sabe, ele deve conhecer muito bem essa crueldade inerente que há nos brasileiros. Por que eu falo dos brasileiros? Porque a gente está falando do Brasil. Porque também essa crueldade não é exclusiva dos brasileiros, né? Mencionei o caso dos alemães ali, dos nazistas. Era um grupo, né, um país que demonstrou também esse desprezo à vida, esse desprezo ao outro, né? Então não é simplesmente, o Brasil faz isso. É uma coisa que, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em algumas regiões, isso aflora e simplesmente se manifesta. E ainda, aproveitando para falar sobre isso, né, sobre esse caso do nazismo aqui, já que a gente entrou nesse assunto, a gente se indagava, né, muito, né? Eu me indagava, não sei se você se indagava, mas eu me indagava muito, né? Como é que eles permitiram, como é que os alemães permitiram que a situação chegasse naquele ponto? Ao ponto do Holocausto, por exemplo. Como eles permitiram isso? Eles não estavam enxergando a situação degringolando? Eles não estavam enxergando o genocídio acontecendo? Como chegou naquele ponto? Onde foi que houve o descuido e, de repente, a situação sai do controle? Quando foi isso? E a gente está vendo a mesma coisa acontecendo. Claro que são de outros modos, não tem câmara de gás, mas o genocídio brasileiro está acontecendo agora. Então a pergunta que eu fazia, né, como os alemães deixaram aquilo acontecer, é a pergunta que eu faço agora, como os brasileiros estão deixando isso acontecer? E em grande parte tem a ver com isso, com essa falta de sensibilidade, com esse anestesiamento das pessoas. É como se simplesmente não importasse mais. Vamos aglomerar. O genocídio brasileiro não está acontecendo em campo de concentração, em campo de extermínio, em câmaras de gás. Está acontecendo nos hospitais agora. Está acontecendo nos lares das pessoas. E o brasileiro está simplesmente vivendo a vida como se não houvesse acontecendo nada de errado. Como se faz parte da vida isso. Fazer o quê? Que já era uma expressão, que já era um tipo de frase, um tipo de sentimento que já existia anteriormente. De diferentes modos, né? Por exemplo, quando tinha lá algum tipo de ação policial e uma chacina numa favela. Tipo, fazer o quê, né? É a vida. O mundo inteiro é assim. O mundo inteiro é violento. A brutalidade e a morte sempre foram naturalizados no Brasil. O brasileiro nunca se horrorizou com a violência. O brasileiro nunca se horrorizou com a brutalidade. O brasileiro nunca se horrorizou com a morte, desde que fosse a morte dos outros. Uma boa parte dos brasileiros passou a se preocupar com violência urbana, por exemplo, quando essa violência urbana deixou de ser um fenômeno especificamente das periferias e passou a atingir certas classes sociais que não eram afetadas anteriormente. E aí sim se torna uma preocupação. Porque enquanto era na favela, porque enquanto era na periferia, é coisa da vida, né? Fazer o quê? Violência se combate com violência. Não é que a morte não comove mais o brasileiro. A morte nunca comoveu o brasileiro. A brutalidade nunca comoveu o brasileiro. E isso aqui é resultado de centenas de anos, né, séculos de naturalização da barbárie, da violência, da construção de sub-humanos no Brasil. Só que nesse momento agora o vírus não escolhe, né, classe social, embora afete de maneira muito pior quem tem menos condições de poder se tratar, mas não afeta a classe social. O vírus afeta todo mundo. E daí essa brutalidade, essa falta de sensibilidade que antes era destinada a apenas um grupo particular, grupos ou classes sociais, agora vai para todo mundo, né? Desde que não seja comigo ou com a minha família, fazer o quê? Em todo lugar do mundo é assim. E não é. E não é. Eu recomendo que vocês leiam esse artigo do Drauzio, porque tem pontos ali bastante interessantes para reflexão, né? Tem um médico ali com muito tempo de carreira que faz um
uma revisão de sua trajetória. É triste, tristíssimo mesmo. E vocês pensam no comentário sobre isso, né? Sobre se a morte não nos comove mais. Se um dia ela comoveu, o que você acha? Você acha que um dia a morte comoveu o brasileiro? Eu acho que não, Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira o meu livro na Amazon. O e-book, o livro digital, está com 70% de desconto, confira lá. E na editora está com 50% de desconto o livro impresso, esse livro aqui impresso, até hoje. Então vá lá na editora e confira. E se cuidem por aí, gente. Se cuidem, um abraço para vocês e até mais. Tchau.